No ar, Radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Radar de notícias. Olá! Está começando mais uma edição do Radar de Notícias, programa mais tradicional da cidade de Guarulhos. Há mais de 36 anos no ar. Se inscreva no nosso canal do YouTube, acesse o nosso site radardeguarulhos.com.br. Dia 4 de outubro você vai às urnas para escolher presidente da República, governador, 2 senadores, deputado federal e deputado estadual. E aqui no Radar de Notícias você não perde nenhum detalhe e será presenteado com a melhor e maior cobertura da eleição aqui na nossa cidade. Eu vou começar aqui, produção. Hoje nós vamos sem muita ordem cronológica, hein? Eu gosto da ordem cronológica, hoje nós vamos no modo freestyle. Vamos começar com um conteúdo que foi gravado ontem à noite. Você acha que a rotina aqui no Radar acaba quando encerra o programa? Nananina não. Acabou o programa de ontem, fizemos aqui o bloco com o Rabi Kalil, me despedi aqui da nossa querida produção e fui para o terceiro turno. Fui gravar uma entrevista com o candidato a deputado estadual pelo PL, delegado Luiz Romani, ele que é popularmente conhecido como delegado Romani. Ele nos recebeu no seu comitê e conversou com a nossa reportagem, respondeu algumas perguntas do nosso programa e você confere a íntegra da entrevista agora. Nessa entrevista você vai ouvir o delegado Romani falar sobre a sua expectativa para a campanha e também você que é um consumidor de conteúdo pelas redes sociais e é morador da cidade de Guarulhos, você deve ter visto nas últimas horas um vídeo que está dando o que falar de uma, como eu posso chamá-la? Creio que é correto chamá-la é uma militante política que defende as suas bandeiras, suas propostas, na Paulo Facini, ali ao lado de um banner, o indie banner do delegado Romani. E nesse vídeo, a senhorita que está ali na gravação chama o delegado Romani de forasteiro. E claro que eu não poderia perder a oportunidade de perguntar para ele como ele recebe esse apelido pejorativo de forasteiro. Então, isso e muito mais você confere nessa entrevista que gravamos ontem com o delegado Romani, candidato a deputado estadual pelo PL aqui em Guarulhos. Confira. Final de noite de segunda-feira, oficialmente segundo dia de campanha eleitoral. E quem recebe o Radar de Notícias no seu comitê é o delegado Luiz Romani, popularmente conhecido como delegado Romani, agora oficialmente candidato a deputado estadual. Dr. Romani, obrigado por atender o convite do Radar, por nos receber aqui. Eu queria te perguntar o seguinte, estamos começando a campanha, teremos cerca de 40 dias andando a cidade, andando o estado. Qual a expectativa do senhor para essa campanha? Excelente. Aliás, já começamos muito forte desde ontem, andando na rua, conversando com o povo. E a resposta é clara, reconhece o nosso trabalho de meses, já solucionando problemas e crimes na cidade. Uma questão que eu queria explorar com o senhor é a seguinte. Na última edição do nosso jornal impresso, que está circulando pelas ruas da cidade, a gente trouxe uma reportagem em que o senhor fala sobre o tal apelido de forasteiro, delegado forasteiro, não conhece a cidade. O senhor já respondeu a isso no nosso jornal, mas para quem está acompanhando o nosso telejornal agora, digitalmente, pelas redes sociais, queria que o senhor falasse, como é que o senhor encara essa pecha de forasteiro? É um apelido que o senhor vê com maus olhos, que o senhor leva numa boa? Como é que o senhor responde a quem lhe acusa de forasteiro? Primeiro que isso não tem nada a ver com essa eleição, que é para deputado estadual. Agora, quantos guarulhenses que dormem em paz hoje porque eu terminei com os pancadões pela cidade? E os outros crimes? Tráfico de drogas, maus tratos, feminicídios. Os 2 que tiveram na cidade, fui eu que atuei em flagrante delito. E o segundo, estupro mais feminicídio, fiquei com a minha equipe 46 horas em diligências ininterruptas até prender o canalha num restaurante aqui na Paulo Facini. E ainda, a máfia do aeroporto, teve que vir um delegado raiz para resolver o problema que ninguém da cidade tinha resolvido até então. Então não tem nada disso, ao contrário. Pode até não estar na minha certidão de nascimento, mas está no meu coração a cidade de Guarulhos.
E para a gente arrematar, doutor Romani, candidato a deputado, serão, como eu disse no começo, cerca de 40, 50 dias de campanha. Lá no dia 4 de outubro, finalizada a campanha, no momento em que o eleitor vai depositar o seu voto na urna, por que o guarulhense, mas não apenas, mas sobretudo o guarulhense, já que o Radar de Notícias conversa sobretudo com o eleitor guarulhense, por que o guarulhense merece depositar o voto, depositar sua confiança no senhor? Primeiro, porque eu sou diferente de todos que estão aqui por Guarulhos. Sou um delegado de polícia que escolhi há quase 20 anos defender o cidadão de bem. E não apenas com vídeos na internet, e sim com operações reais. Há muito tempo no efetivo combate a crime organizado, tráfico de drogas, roubos, sequestros. Puxe o meu histórico. Então eu já venho fazendo pela população. Vou continuar na segurança pública, mas em outra frente de luta. Vou meter o pé na porta da Alesp e não vou ali para ser mais um. Vou ali levar toda essa experiência das ruas e de quem conhece de lei, porque também sou advogado, transformar em projetos que vão impactar diretamente na vida do cidadão de bem e também dar condições para aqueles que estão na linha de frente, assim como eu, por tantos anos. Então, 22.600, delegado Romani, aqui é do cara que resolve. Delegado Romani, candidato a deputado estadual pelo PL, muito obrigado pela entrevista aqui ao Radar. Obrigado. Agradeço por nos receber aqui. André Siqueira, de volta aos estúdios do Radar de Notícias. Muito obrigado, André Siqueira. Eu arremato daqui. Veja só, sempre a gente exibe a entrevista e faz uma breve análise aqui, né? Eu acho que o grande ponto das respostas do delegado Romani é o seguinte: veja que ele já está com o discurso pronto, já está vacinado para responder àqueles que eventualmente queiram depreciar a sua candidatura, lhe chamando de forasteiro. Veja o que ele disse, repetindo o que ele disse. Isso não tem nada a ver, porque essa é uma eleição de deputado estadual. Traduzindo, aliás, inclusive com o acréscimo de não sou nascido em Guarulhos, mas Guarulhos está no meu coração. Traduzindo, olha, eu não nasci em Guarulhos, não sou daqui, mas o trabalho que eu desenvolvi aqui fez bem à população. Ele citou no começo da resposta quantos guarulhenses estão dormindo em paz porque eu e minha equipe acabamos com os pancadões. Mas o ponto central do discurso do delegado Romani essa é uma eleição de deputado estadual. O eleitor vai à urna escolher alguém para representá-lo a nível de todo o estado de São Paulo. Portanto, se eu fiz em Guarulhos, eu posso fazer por todo o estado. O discurso é esse. A resposta à pecha de forasteiro está aí. Se isso convence ou não o eleitor, cada um de vocês que nos acompanha nesse momento deve fazer o seu juízo sobre isso. Mas o discurso está pronto. Mas vocês percebam também como na entrelinha já tem ali uma fagulha de um eventual embate entre ele, Romani, e outro candidato da cidade, também a deputado estadual, delegado Mesquita. Delegado raiz, delegado Nutella, delegado que atua, delegado que não atua, delegado de rua, delegado de escritório. Isso já está acontecendo, isso já está circulando. E vocês fatalmente, ouvirão isso muitas outras vezes. Eu só espero, na condição de um analista da cena política, que o debate não vá para esse lado. Nutella, raiz, ar-condicionado, eu sou da rua, porque eu acho que isso apequena o debate. Eu espero que nós tenhamos um debate em alto nível sobre propostas para a cidade. E não essa provocação barata. Não estou dizendo que um está provocando o outro e vice-versa. Eu só acho que o debate tem que ser propositivo e não com provocaçãozinha barata. Mas essa é apenas a minha opinião. 18h14. Agora, nós vamos voltar para domingo. Porque nós gravamos diversos conteúdos no domingo e entre uma gravação e outra, eu tive a oportunidade de conversar com um deputado federal, que na última eleição foi um dos 5 mais votados do estado de São Paulo, deputado Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, que nesta eleição será candidato ao Senado
aqui pelo estado de São Paulo, pelo Partido Novo. Lembrando que no dia 4 de outubro você vai às urnas escolher 2 senadores. E o deputado Ricardo Salles conversou com o Radar de Notícias e você confere o que ele tem a dizer sobre a disputa entre candidatos da direita e o porquê da escolha por Guarulhos logo no primeiro dia da sua campanha. Confira o que diz Ricardo Salles e a gente volta dentro de alguns instantes. Aqui do meu lado, numa conhecida padaria da cidade de Guarulhos, está o deputado federal e candidato ao Senado pelo Partido Novo aqui no estado de São Paulo, Ricardo Salles. Deputado, primeiro, muito obrigado por atender o convite do Radar de Notícias. Eu começo a entrevista perguntando para o senhor o seguinte: lançamento da sua candidatura em Mogi e logo depois o senhor vem à cidade de Guarulhos. Por que a escolha da nossa cidade logo no primeiro dia de campanha? Bom, um abraço a todos que estão aqui no Radar de Notícias nos assistindo. A verdade é que Guarulhos é uma cidade muito forte aqui em torno da capital, talvez a cidade mais importante, né, da região metropolitana. E o início no Alto Tietê, em Mogi, é justamente para deixar claro que o Centrão, que domina essa área, né, o Centrão ligado ao Valdemar da Costa Neto, a turma lá do Mensalão, não vão prevalecer nessa eleição. Nós temos que derrotar não só a esquerda, que é tudo de ruim que tem nesse país, mas também o Centrão, corrupto, fisiológico, que está envolvido em tudo que não presta nesse país nos últimos 40 anos. Já que o senhor falou sobre essa questão do Centrão, a minha próxima pergunta vai justamente sobre esse ponto. Nós temos pelo menos 3 candidatos mais à direita nessa corrida ao Senado. Além do senhor, o deputado Derrite e o deputado estadual André do Prado. E o que as pesquisas têm nos mostrado até aqui é que os 3 candidatos são competitivos, mas isso pode acabar dividindo votos e atrapalhando a eleição de um candidato de direita. Como é que o senhor faz a leitura desse cenário? 3 candidaturas, um compete com o outro, isso dificulta a vida de um candidato de direita, como é o caso do senhor? Olha, não é o melhor cenário, mas é preciso deixar claro que André do Prado não é direita, nunca foi. Ele está se fingindo de direita. Mas ele apoiou Dilma Rousseff, ele apoiou Mercadante, ele fez campanha junto com o Márcio França, ele se juntou ao João Dória para o Fecha Tudo Economia, a gente vê depois, ele se juntou ao PT para virar presidente da Assembleia Legislativa, ele é o pupilo do Valdemar da Costa Neto, que todo mundo conhece, não só aqui em Guarulhos, como no Alto Tietê, aliás, no estado inteiro. Valdemar que foi preso no Mensalão, um líder do Centrão, raiz. Ele não é o André do Prado, nunca foi direita. Então, se tem alguém que está atrapalhando a eleição da direita e pode até eventualmente facilitar, portanto, a eleição de candidatas de esquerda, ainda que forasteiras, esse alguém é o André do Prado. Só há 2 candidatos de direita nessa eleição, Derrite e eu. André do Prado não é direita, repito, nunca foi. Aliás, é importante, quem é da região sabe, os apoiadores do André eram aqueles que em 22 faziam Bolsonaro não, ele nunca, genocida e tudo. Então agora todos disfarçados de 22, PL, fazendo arminha. Isso é uma fraude eleitoral, isso é uma mentira muito grande. Para a gente arrematar, deputado, se o senhor tiver êxito na campanha e se tornar um senador, o que o eleitor do estado de São Paulo, o eleitor guarulhense, pode esperar do senhor no Senado? Que tipo de bandeira que o senhor vai defender lá? O impeachment de um ministro do Supremo vai ser uma bandeira que o senhor pretende defender? Olha, o primeiro tema que a gente tem que estar muito firme é defender São Paulo. Esse é o papel do senador. São Paulo é a locomotiva do Brasil, mas é tratado lá em Brasília como se fosse o último vagão do trem. Eu não tenho essa mentalidade de que São Paulo é rico, tem que mandar dinheiro para outros estados. Nós temos que ajudar São Paulo. Um senador de São Paulo tem que defender São Paulo até o último minuto, com todas as forças, para que os recursos que a gente manda para Brasília voltem para cá, né? E Guarulhos, por exemplo, você citou aqui, Guarulhos é uma cidade que tem uma série de problemas, né? Não só de moradia, de segurança, de saúde, a despoluição do Rio Tietê, enfim, a parte de saneamento, isso tudo, o dinheiro que São Paulo vai para Brasília e tem que voltar, inclusive para Guarulhos. Quando a gente fala também, por outro lado, do reequilíbrio entre os poderes, né? Hoje há um tamanho enorme do judiciário em detrimento, né, enfraquecimento do legislativo e do executivo. Esse reequilíbrio entre os poderes, né, a harmonia e a independência entre os poderes que a Constituição defende, só vai acontecer se o Senado tiver a altura desse papel. Gente despreparada, gente moral, gente de esquerda, gente do Centrão, não vai fazer esse papel de reequilibrar, de elevar o nível do Senado. Então você tem várias pautas importantes, dentre elas defender São Paulo, tirar a esquerda, tirar o Centrão e reequilibrar os poderes.
Deputado Ricardo Salles, candidato do Novo ao Senado por São Paulo, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Radar de Notícias. André Siqueira, de volta aos nossos estúdios. Tá aí a entrevista com o Ricardo Salles, deputado federal, candidato ao Senado, analisando brevemente o conteúdo da entrevista, assim como disse no caso do delegado Romani, digo no caso do Ricardo Salles. Discurso calibrado, ajustado, com um canhão voltado para um objetivo e para um adversário, digamos assim, de forma bem específica. Candidato de direita sou eu, não é o André do Prado, sou eu, não é o André do Prado. A ver se esse discurso vai colar no eleitor. As pesquisas divulgadas até aqui mostram que o Ricardo Salles é sim um candidato competitivo. Na noite de ontem, dia 17 de agosto, nas últimas horas do dia, nos últimos minutos, diria eu, toco o meu telefone, mais precisamente 11h58 da noite, uma fonte me liga e diz o seguinte: tá podendo anotar? Anota aí, processo de número tal. Você vai ver que tem uma novidade. E eu fui lá conferir. O vereador Kleber Ribeiro, candidato a deputado federal pelo PL, apresentou ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o TRE, o órgão estadual da Justiça Eleitoral, um pedido de impugnação da candidatura do ex-prefeito Guti, candidato a deputado federal pelo PSD. Em que se baseia este pedido do vereador Kleber Ribeiro? Ele cita que, pelo fato do ex-prefeito Guti ter tido as suas contas enquanto prefeito do ano de 2023 rejeitadas, ele, Guti, estaria inelegível. Existe, de fato, uma lei complementar que diz que um chefe de executivo, ao ter as suas contas reprovadas pelo órgão competente, se torna inelegível pelo prazo de 8 anos. Isso aconteceu. Eu vou ler aqui para vocês, vamos à letra fria da lei, porque isso a gente não tira da nossa cabeça. Vamos lá. Lei Complementar 64 de 1990 diz o seguinte no seu artigo 1º, aspas, são inelegíveis para qualquer cargo, a linha G, os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário para as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso 2º do artigo 71 da Constituição Federal a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição. Portanto, o vereador Kleber Ribeiro se apoia neste trecho da Lei Complementar 64 de 1990, e pede a impugnação, portanto, o indeferimento do registro da candidatura do Guti por uma suposta inelegibilidade por conta de uma suposta improbidade administrativa. Vocês sabem que eu não sou advogado, não sou jurista, não sou especialista, mas a minha interpretação aqui sobre o que a defesa do Guti tentará é tentar provar para a Justiça Eleitoral que não houve o que a lei chama de irregularidade insanável por ato doloso. Provavelmente a defesa do Guti tentará apresentar à Justiça Eleitoral um argumento para afastar o dolo, para afastar a irregularidade insanável, para, portanto, driblar a inelegibilidade de 8 anos que o tiraria das urnas nesta eleição. O pedido do vereador Kleber Ribeiro é este. Ainda não há uma decisão, por óbvio, o pedido foi apresentado há menos de 24 horas e, até por obrigação de ofício, nós do Radar de Notícias procuramos o prefeito Guti, o ex-prefeito Guti, para comentar essa decisão. Gravei uma entrevista com o Guti na manhã de hoje, uma longa e extensa entrevista, nós não vamos exibi-la na íntegra, apenas este trecho. A entrevista na íntegra nós exibiremos ainda essa semana, mas você confere agora o que diz o ex-prefeito Guti sobre o pedido do vereador Kleber Ribeiro de impugnação da sua candidatura. Confira.
Na noite de ontem, segunda-feira, o vereador Kleber Ribeiro apresentou um pedido à Justiça Eleitoral para impugnar a candidatura do senhor, alegando que o senhor estaria inelegível em razão da reprovação das contas do senhor do ano de 2023. Queria que o senhor falasse sobre isso. Isso lhe preocupa? Juridicamente, o que a equipe do senhor vai fazer para se defender nesse caso? Olha, para as pessoas entenderem, esse jogo sempre vai acontecer na política. Quem precisa aparecer vai tentar cavar um pênalti para aparecer, enfim, vai atacar quem já tem uma história muito maior. É do jogo político e cabe a gente se defender. Então o cara tá cavando o pênalti, vamos chamar o VAR, não tem problema nenhum, não tenho medo do VAR. E o VAR vai analisar tudo, e eu tenho certeza que eu não estou impedido. Por quê? Porque foi aprovado, todos os gastos da prefeitura na minha gestão foram analisados e aprovados pelo Tribunal de Contas, que é o órgão que sabe fazer isso com maestria. Agora, veio para a Câmara e eles criaram ali uma mentira, enfim, um fake news, que isso não impacta na inelegibilidade. E a gente, com certeza, com o nosso corpo jurídico, vai defender. O curioso é que eu fui o único prefeito nos últimos 20 e poucos anos que conseguiu aprovar todas as suas contas. Ninguém conseguiu aprovar. E por quê? Porque a gente colocou cada gasto, cada centavo no seu lugar. Agora, aqueles outros que não aprovavam as suas contas no Tribunal de Contas, que é o órgão que sabe julgar de fato as contas, todos os outros tiveram as suas contas aprovadas na Câmara. Por que será? Eu que aprovo e a Câmara nega. Agora, eles não conseguiram aprovar no Tribunal de Contas e a Câmara passou um pano. Enfim, mas na prática, o que a gente pode resumir disso? É um fake, é um pênalti cavado. Vamos chamar o VAR aí. O VAR vai mostrar que eu estou totalmente certo, mesmo que a gente tem todos os pareceres favoráveis. E até deixo aqui, ó, no nosso site, ou quem quiser, manda no direct lá do Instagram. A gente manda a decisão da Justiça para mostrar que não tem encrenca nenhuma, pelo contrário. Mas, enfim, política é assim, cara. Então a gente tem que se defender e pedir voto. Se defender e pedir voto. Só que eu estou muito mais concentrado. Meu tempo é 95% pedindo voto e 5% se defendendo, porque a verdade está do meu lado. Eu não tenho dúvida. E, né, como é bíblico, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então a gente está animado, cara. Vou pra rua, vou pedir voto, as pessoas reconhecendo. Então não vai ser isso que vai me parar, não. Tá aí a resposta do ex-prefeito Guti, candidato a deputado federal, ao pedido de impugnação da sua candidatura a deputado federal. O prefeito Guti diz estar tranquilo quanto à sua elegibilidade. O vereador Kleber Ribeiro sustenta que não. Quem vai ganhar essa queda de braço? Descobriremos, nas próximas horas. Espero que tenha ficado claro. E dessa forma a gente encerra mais um super bloco com muita informação, muita entrevista. Hoje foram 3, hein? E olha que a do Guti foi apenas um trecho. Nós temos outros trechos para exibir nos próximos dias. Eu vou chamar um breve intervalo comercial e quando voltarmos do break, aqui comigo na bancada estará o Rafael Zucco, candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Vamos ouvir as suas ideias, propostas e muito mais. Não saia daí, o Radar de Notícias volta já. Unisa, agora no novo campus Guarulhos. Toda excelência e tradição de 55 anos da Medicina Unisa, oferecida em uma das maiores cidades do Brasil. Na Medicina Unisa, você encontra professores altamente capacitados, modernos laboratórios, programas de pesquisa e residência e atividades práticas desde os anos iniciais. Estude medicina em uma universidade nota máxima no MEC. Vestibular segundo semestre. Inscrições abertas para o novo campus Guarulhos. Pensou em medicina? Pensou Unisa.
O sindicato convida você e sua família a conhecer nosso clube de campo. Ele é aberto para metalúrgicos, sócios e trabalhadores de outras categorias. Nosso clube tem piscinas, churrasqueiras, campo, ginásio poliesportivo, pesqueiro, sauna e muito verde, ar puro e muita paz. Chame no WhatsApp e saiba o que você precisa para frequentar esse espaço de lazer. A Unimed Guarulhos integra a maior rede de assistência à saúde no Brasil, com médicos que são referência em Guarulhos e região e que cuidam de milhares de vidas. Oferecemos ainda uma rede de unidades próprias para cuidar integralmente de nossos pacientes. Mais do que conhecimento para curar, temos comprometimento com a vida, porque cuidar é nossa vocação. Nos orgulhamos de cuidar da segunda maior cidade do estado de São Paulo, Guarulhos, oferecendo unidades preparadas para atender de forma humanizada, com segurança e equipes capacitadas. Unimed Guarulhos, cuidar de você, esse é o plano. Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas. Ligue 2408-4044. Acesse www.comercialradar.com.br ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905, no Macedo, em Guarulhos, próximo ao Teatro Adamastor. Radar de Notícias está de volta e depois do super bloco, quase que um monólogo deste apresentador, é hora de entrevista ping-pong, a hora mais importante deste programa. E logo no terceiro dia de campanha eleitoral, recebemos aqui mais um candidato, dessa vez a federal do Partido Novo, e quem está aqui comigo na bancada é o Rafael Zucco, a quem eu agradeço muito pela presença, desejo uma boa noite para você. Zucco, seja bem-vindo aqui aos nossos estúdios, é um prazer dividir a bancada contigo. Boa noite. Boa noite, o prazer é todo meu. Eu que agradeço aqui o espaço, né, tão democrático, e estamos aqui para tirar as dúvidas, né, dos nossos eleitores, e eu estou aqui à disposição. Vamos falar um pouquinho sobre segurança, que você citou, quando eu te perguntei sobre os problemas do Estado, você falou o tripé saúde, educação, segurança. A gente falou um pouco aqui sobre educação. Para a área de segurança pública, se você se transformar num deputado, visando atacar um problema da segurança, você tem algum projeto pronto para isso, idealizado para isso? O que você proporia para resolver o problema da segurança pública enquanto um legislador federal, para quem sabe melhorar os índices aqui no estado de São Paulo? Bom, eu vou falar algo, não promessa, eu vou falar algo que eu já fiz. Eu também juntei assinaturas em 2017, entre 2017 e 2018, e levei uma sugestão legislativa que foi debatida no Senado Federal. Eu levei 3 meses para juntar 50 mil assinaturas, mais ou menos, eu não lembro o número correto, mas ultrapassou 50 mil, porque era um tema que toda a sociedade já pedia. Redução da maioridade penal para crimes hediondos, e foi recusado em 5 minutos por uma senhora que não sabia nem ler. Esse projeto foi debatido e apresentado no Senado por mim, mesmo sem mandato. E é um projeto que eu pretendo também levar. Eu nem posso utilizar na internet cenas, mas eu vi recentemente o assassinato de uma criança por outra criança não, que falaram que era uma criança, mas era um adolescente de 17 anos. Como que um marmanjo, para mim, um quase adulto de 16, 17 anos comete crime bárbaro e não paga? Eu acho que isso não vai resolver o problema da segurança. Primeiro que é outro tripé, eu acho que primeiro a gente tem que resolver o da educação. Isso a médio e longo prazo. O presente, o hoje, é a segurança e punições severas para criminosos. E tem crimes que eu acredito aqui que nós deveríamos ter a pena capital no Brasil para que se servisse pelo menos de exemplo. Volto a repetir, um exemplo desse. Vi também, acho que foi hoje ou ontem, um PM que teve o filho assassinado. Esse caso repercutiu bastante,
Acho que algumas pessoas até viram. O PM teve seu filho executado, né? Cara, no assalto, e a gente vê gente aí, o presidente da República defendendo assalto. Pessoas de outros espectros políticos que eu não concordo, dizendo que o assalto é legítimo porque o capitalismo é opressor. Nós devemos mudar esse tipo de mentalidade. Nós devemos condenar as pessoas que roubam. E uma das maneiras mais corretas, acredito eu, é uma punição correta. Hoje, cerca de 80% dos homicidas estão soltos. Não são resolvidos os homicídios. É mais fácil eu matar alguém aqui, sair ileso, roubar os cofres públicos e sair ileso, do que se eu pegar um batom e escrever numa estátua "Perdeu Mané". Isso pode me dar 17 anos de prisão. Você acha que um país desse é sério? Você acha que um país desse é correto? Você acha que um país desse é justo? Temos hoje o Bolsonaro preso injustamente, enquanto um presidente da República que foi descondenado por amigos que ele mesmo indicou ao STF, comandando a nação, onde o crime organizado comanda o país, domina várias regiões do país. Não sou eu que estou dizendo, isso são dados oficiais. Nós vivemos hoje num narco-estado. E também temos, inclusive, talvez uma interferência do exterior, de tal maneira que está chegando o ponto do Brasil hoje não ser considerado um país democrático. Eu fui vítima, já tive página censurada, eu já tive redes eliminadas, eu perdi monetização, eu tinha uma rede social ao qual me dava, através do jornalismo, do YouTube, do Facebook e Instagram, visualizações suficientes, onde eu tinha propaganda política, e de um dia para o outro eu perdi. Fui censurado apenas por opinião política. Quando eu reclamei e disse que as máscaras durante a Covid também seriam ineficazes, fui impedido de utilizar a rede social. Fui impedido de utilizar a rede social durante a campanha. E mesmo com todos esses tropeços, com tudo se dizendo, não, ajuste-se ao sistema, minta para as pessoas que você ficará bem, eu não consigo. Eu acho que eu tenho um sério problema de querer falar para as pessoas que dá para mudar o país, querer falar para as pessoas que nós podemos endireitar o Brasil de novo, querer falar para as pessoas que nós podemos ter políticos corruptos, condenados e na cadeia e não comandando a nação, que nós tenhamos políticos que tenham a capacidade técnica mínima de ocupar os cargos públicos, para que nós tenhamos educação, saúde e segurança de primeiro mundo, como são os nossos impostos. Nós trabalhamos quase 6 meses do ano só para pagar impostos. Queria te agradecer pela presença aqui, pela franqueza nas respostas, pela forma eloquente que você se dirigiu ao nosso telespectador, passando suas ideias de mundo, suas visões, suas propostas. Acho que foi um bate-papo, uma entrevista bacana aqui. Chame como quiser, de sabatina, entrevista, enfim. A nossa ideia é receber todos os candidatos da cidade. O convite será feito. Se todos estarão aqui, bom, aí o futuro a Deus pertence. Mas te agradeço pela sua presença aqui, espero que tenha gostado da entrevista. Agradeço também aos candidatos do Novo que estão aqui movimentando o nosso chat, aos demais telespectadores. Espero que tenha sido uma conversa proveitosa para você que nos acompanhou. Zuco, obrigado por ter estado aqui conosco, foi uma satisfação recebê-lo. Uma boa noite para você, obrigado por ter estado aqui, boa sorte na campanha e pode contar sempre com o Radar de Notícias, as portas estarão sempre abertas. Muito obrigado novamente pelo espaço. Como eu te disse, dentro da política é difícil você encontrar espaços fora da sua própria bolha, e eu sei que aqui é um programa democrático que escuta vozes de ambos, direita, esquerda, centro. Já vi pessoas aqui até que se declaram neutras. Então, acho que isso é de extrema importância para a nossa democracia, e eu agradeço, e para mim é uma honra ter participado aqui com você. A honra foi minha, Zuco, muito obrigado mais uma vez a você, obrigado à nossa produção, é hora de fechar a lojinha, porque amanhã tem mais, hein? 18 horas ao vivo pelas redes sociais, e lembrando que a reprise você sempre confere no dia seguinte. Amanhã, 8 horas, na Rede Alto Tietê, a entrevista do Zuco está para você nos acompanhar pelo canal 527 da Claro na sua TV. Ótima noite para você, obrigado pela sua audiência, se cuide, fique com Deus, um abraço e tchau! No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de Notícias. Radar de Notícias.